Sejam muito bem-vindos a mais um TV Simples, o programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região na temporada 2026. Sim, voltamos para uma temporada cheia de assuntos, cheia de convidados interessantíssimos. Hoje a gente vai falar sobre soft skills. Não sabe o que é isso? Bom, a Rosilene Almeida de Oliveira vai nos explicar. Rosilene, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Eu falei, talvez as pessoas não saibam o que é isso, mas eu acredito que qualquer pessoa que esteja no mercado de trabalho ou na universidade hoje, pelo menos, já ouviu falar em soft skills. Obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Imagina, em primeiro lugar, eu que agradeço, né, o convite. E apesar de a gente achar que todo mundo sabe o que é uma soft skills, ainda há muita gente que confunde soft skill, hard skill, e de que forma isso é importante para o mercado de trabalho. Então, eu acho que é relevante a gente Sim, falar, claro, total. né, que a soft skill ela tem duas definições que a gente pode usar que são importantes, né? Primeiro, ela é uma habilidade comportamental. E aí a gente já usou na palavra habilidade. Mas ela também é dita como uma competência socioemocional. Entendi. Então, aqui já cabe nós entendermos a diferença entre habilidade, que está muito mais associada a algo prático, ao saber fazer, e a competência, que é mais completo, né? Não é só uma questão de semântica. Lembrando ainda que esse termo, soft, hard skill, eles vieram do mercado de trabalho e estão sendo usados agora na educação. Então, esse olhar sobre entender que uma competência, ela não é apenas uma habilidade, é importante para a gente. Tá, explica para as pessoas essa diferença. Tá bom. Então, a habilidade, como eu disse, ela está associada à prática, ao saber fazer. Então, quando eu digo assim, eu sou hábil em dirigir, eu sei girar um volante, eu sei puxar um freio de mão, eu sei fazer algo. Enquanto que uma competência, a gente gosta muito de usar na educação o anagrama chá. Ela é um conjunto de conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, é mais do que saber fazer algo, mas ter conhecimento para fazer isso, transformar esse conhecimento, que às vezes é só uma informação, em conhecimento, e efetivamente fazer. Não é? Por exemplo, eu tenho o conhecimento que nesse carro, o freio de mão não é na mão, apesar do nome, que ele é no pé. E eu realizo essa ação. Então, é como se a habilidade fosse um saber fazer e a competência está mais no âmbito de saber ser. Daí, quando a gente fala de soft skills, a gente tem as habilidades, né, comportamentais, eu sei fazer algumas coisas, mas eu tenho competências que não são só prática. A habilidade subentende-se que a pessoa consegue aprender aquilo. A competência, pelo menos quando a gente fala de soft skills, eu tenho a impressão de que é algo mais inato. É algo que a pessoa meio que já desenvolve natural, não precisa necessariamente ser aprendida. Com isso eu quero dizer que pode ser que você pegue uma habilidade e incorpore a uma competência que você já tem. Mas o inverso talvez não funcione da mesma forma. É mais ou menos isso ou eu estou viajando? Sim, o inverso nem sempre funciona da mesma forma, porque geralmente as habilidades compõem as competências. Então, para eu ser competente, eu até brinco com os meus alunos, né? Quer saber se você é competente em algo? Você precisa se perguntar se você tem a teoria, se você tem a prática e se você tem a atitude. Então, as três coisas, né? No entanto, competências também podem ser treinadas. Inclusive, essa é uma das responsabilidades da escola. Sim, concordo com você que certas competências elas são inatas, principalmente aquelas que são socioemocionais. Mas eu tenho como colocar para você situações em que você vai se imaginar e tentar resolver aquele problema trabalhando em você uma competência. Então, o mercado de trabalho hoje, ele sente falta de pessoas que desenvolvem essas competências. Eu não posso, então, só buscar pessoas que tenham conhecimentos e habilidades inatas, né? Sim, claro. Nasceu com, tá ótimo. Não nasceu com, você tá descartado? Não, então como é que a gente faz? A gente desenvolve isso nos alunos. Ontem eu estava zapeando as redes sociais, scrollando as redes sociais, e eu me deparei com um vídeo de um grupo de jovens, acho que eles são percussionistas, são músicos,
E aí, não sei se isso é uma trend necessariamente, mas é algo que me chamou muita atenção. Então aparecia lá uma menina, falava, meu nome, sei lá, é Ana, toco tamborim e eu tomo tal medicamento para ansiedade. Aí falava o nome do medicamento. Aí entrava uma outra menina, eu sou a Maria, eu toco reco-reco e eu tomo tal medicamento e tal medicamento. E aparecia assim umas 10 pessoas que compunham aquele grupo e falando dos medicamentos, dos ansiolíticos que elas tomavam. Todas muito jovens. Como que a gente vai exigir, e aí eu estou me referindo ao mercado de trabalho, como que a gente vai exigir que essas pessoas tenham ou desenvolvam essas habilidades de soft skills se elas já saem praticamente de casa com problemas socioemocionais que necessitam de medicamento para serem tratadas? Como que a gente ultrapassa essa barreira? Na verdade, aí nós temos duas situações, dois cenários. Nós estamos falando de pessoas que têm uma demanda que é médica, né? Então é preciso ter todo esse olhar para um acompanhamento sério, Sim, direcionado, médico, porque mesmo que uma pessoa sofra de ansiedade, se ele está acompanhado, medicado, se ele tem o atendimento correto, sim. ele pode desenvolver as competências socioemocionais normalmente, respeitadas as suas limitações, as suas características, né? Ele não tem nenhum problema para se inserir no mercado de trabalho e desenvolver as outras competências. No entanto, a gente precisa entender que muitas pessoas dessa geração estão cada vez mais, e aí vou tomar como exemplo, né, ansiosas, porque as competências socioemocionais não foram trabalhadas. Então, eu não trabalho a comunicação, eu não trabalho a empatia, eu não trabalho o como gerenciar um conflito, eu não trabalho com o fato de que as pessoas precisam aprender a lidar com o não, com as frustrações, né? Eu já vi uma fala do Mário Sérgio Cortella falando disso, de que nós não somos ensinados a lidar com a frustração. Então, isso sim é ensinável. Desde quando? Desde a microsociedade, que é a família. A família precisa já ir ensinando a lidar com todas essas questões, identificar as situações que sejam médicas e dar o direcionamento adequado, que é outra coisa muito importante, e a partir daí a escola e o mercado de trabalho, eles vão ensinar, eles vão trabalhar as demais competências. Mas aí a família está preparada hoje para ensinar essas competências? A gente vive num momento da sociedade onde está todo mundo muito voltado para si, para suas questões, para suas bolhas. E aí as próprias famílias hoje me parecem estar pouco preparadas para lidar com essas adversidades que nos preparam para lidar com essas frustrações. Obviamente eu usei esse exemplo porque eu já estou pensando na etapa do mercado de trabalho. E essas habilidades, elas são aprendidas muito antes, como você mesmo falou. Quando a gente vai passar lá pelo processo seletivo, a pessoa que está nos selecionando vai exigir ou vai avaliar também essas habilidades. Só que a gente não está preparado para isso. É curioso que eu fui numa consulta de rotina na dentista e aí ela me diagnosticou com a necessidade de usar um aparelhozinho, porque ela percebeu que eu mordo... Eu mordo os dedos assim. Não é isso. Quando eu estou dormindo. E aí ela disse que isso é um sintoma da ansiedade. Eu não sou uma pessoa que toma medicamento para isso. Mas o curioso não foi nem isso. O curioso é que ela falou que tem uma pesquisa que cerca de 90% das pessoas na cidade de São Paulo passam por isso, por esse apertamento que é causado pela ansiedade, pelo estresse e etc. As pessoas já estão ansiosas demais, as famílias já estão muito ansiosas. Então, como que elas vão ensinar para essa geração a lidar com essas frustrações? Nós temos aí um conjunto de fatores. Essas competências socioemocionais sempre foram ensinadas. E os nossos pais também podiam ter um pouco de ansiedade, mesmo assim, costuma-se dizer que
as gerações anteriores eram menos ansiosas, os nossos pais não tinham nem consciência disso. Então, quando a gente fala de ensinar essas competências, eu não estou falando nem da formalidade de ensinar, olha, filho, vou te ensinar empatia, né? Olha, agora vou te ensinar comunicação em pública. Não, não é disso. A gente está falando dos pais ensinarem por meio do exemplo, por meio da presença, por meio da conversa, da escuta ativa, da observação. Nós observávamos os nossos pais negociando e aprendíamos que era assim que se negociava. Nós observávamos as pessoas ao nosso redor comprando e aprendíamos a gerar conflitos. Então, ninguém precisou conscientemente falar, vou te ensinar essa competência. Né? É óbvio que isso é complexo numa sociedade em que está todo mundo correndo muito. E a gente fica sobrecarregada porque a gente tem que dar conta do que é fora de casa e ainda de ensinar todas essas competências. Mas é também por isso que a BNCC ela prevê a inserção do desenvolvimento dessas competências na escola. Por que não tinha isso antes? Por que a escola agora está ensinando? Talvez, né? E aí eu vou abrir um parênteses bem grande para o talvez, porque a gente não está conseguindo que essas competências sejam todas desenvolvidas em casa. E você vai chegar no mercado de trabalho e vai ser cobrado que você as tenha, né? Que você tenha desenvolvido tanto as competências quanto as habilidades. Lembrando que quando a gente fala de skills, a gente não tem só as soft skills, Sim. A gente tem as hard skills também, né? Então a gente também tem que desenvolver habilidades que já são responsabilidade da escola, habilidades rígidas, como a tradução livre, né? Que já são responsabilidade da escola. E agora a escola ainda abraça esse olhar sobre como desenvolver essas competências no ambiente escolar. Existe uma fórmula ou qual é a melhor maneira de ensinar essas habilidades para gerações diversas? A gente tem uma geração que está entrando na escola nos anos iniciais que nasceu durante a pandemia, por exemplo, que foi um período de isolamento que a gente ainda não tem muito claro quais são as consequências desse isolamento que a humanidade passou. Ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade hiperconectada. Quais as estratégias que são utilizadas dentro da sala de aula para ensinar esses soft skills? Em primeiro lugar, não existe uma fórmula, né? Seria maravilhoso se houvesse uma cartilha dizendo nós fazemos isso e o resultado é esse. Mas nós estamos falando de seres complexos, né? Então, não. Mas usar metodologias diferenciadas, associando aos conteúdos, ao conhecimento que eu quero desenvolver na sala de aula, é uma estratégia. É disso que a BNCC trata, né? De eu conseguir olhar para a minha disciplina, para o meu componente curricular, e ver quais dessas competências que o mercado pede, que o mercado precisa, quais dessas habilidades eu posso aproveitar como gancho e ensinar na sala de aula. Então, as sugestões são sempre por meio de metodologias ativas, da criação de oportunidades e cenários em que o aluno ele vai se ver precisando usar uma dessas competências, uma dessas habilidades. Então, trabalhar por projetos é outra sugestão muito interessante, porque ele vai ter que usar a criatividade para resolver problemas. É um dos perfis mais importantes de hoje, ensinar para que as pessoas, para que elas sejam adaptáveis. Então, eu tenho que ensinar criatividade e resolução de problemas. Então, metodologia ativa, desenvolvimento de projetos, gamificação, são estratégias muito positivas. No ensino técnico, também são essas competências que são trabalhadas ou a partir desse ponto já entram outras, como, sei lá, comunicação, a liderança, entram outras, são etapas de aprendizado dessas soft skills ou é o mesmo pacote que a gente só vai aumentando ele ao longo
do período escolar? A gente vai aumentando, apesar do desenvolvimento ser cumulativo, então saber resolver um conflito aos 8 anos de idade é diferente de saber Sim, claro. resolver um conflito na universidade, quando você tem que fazer TCC com um Uhum. grupo e a gente briga, não é? Mas veja que, apesar de aparentemente ser a mesma competência, você adapta para a sua realidade, para a sua idade, para o seu contexto. Daí a adaptabilidade é muito importante. Mas quando a gente fala especificamente de currículo técnico e mercado de trabalho, acrescentam-se competências e habilidades, né, associadas ao fazer profissional. Então, o próprio bom senso, eu ouço muito, a gente tem que ensinar bom senso. Meu Deus, ensinar bom senso não se mensura bom senso. Então, a gente começa a associar a habilidade, e por isso ela se torna uma competência, aos conhecimentos, aos conteúdos que eu quero que esse profissional tenha. Ter bom senso ao utilizar a inteligência artificial, ter bom senso ao fazer o currículo dele, então eu associo a esse conhecimento. Como que você avalia que os alunos estão chegando na escola hoje e como você identifica que esses alunos, ao saírem das escolas, estão chegando no mercado de trabalho do ponto de vista dessas soft skills, aí, dessas habilidades? É muito deficitário ainda ou a gente já está conseguindo equilibrar esse jogo? Correndo o risco de generalizar, né? As crianças, os adolescentes, eles traziam muitas dessas habilidades, principalmente socioemocionais, de casa. E a gente tem visto que isso acontece menos, não é? E aí eu estou falando de algumas habilidades primárias, de levantar a mão e pedir para ir ao banheiro, porque eu entendo que isso é ético, é educado, etc. Não tem. No entanto, a gente também tem crianças com outras competências socioemocionais que a minha geração não tinha. O adolescente chega hoje com muito mais conhecimento, muito mais seguro de si para me perguntar, por exemplo, para me questionar se ele não entendeu. Então, se por um lado, algumas dessas competências e habilidades a gente agora está tendo que reforçar e que pareciam tão simples, por outro, outras dessas habilidades e competências que a minha geração não chegava na escola sabendo, os adolescentes estão trazendo. Então, são inteligências diferentes e ações diferentes porque o contexto mudou, né? É muito equivocado dizer que a geração de hoje é menos inteligente do que as gerações passadas, porque aí a gente entra nessa questão de o que é inteligência, né? E quanto dessas competências cada geração domina. Mas, uma vez que a escola também tem tido esse olhar sobre o desenvolvimento das competências, penso que a saída da escola ele vai ser menos deficitário. Não é meio injusto a gente demandar de pessoas tão jovens que eles tenham habilidades que a gente necessariamente só aprende com o passar do tempo, com experiências? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu consigo falar em público porque é algo que eu fui treinado. Mas eu não fui treinado nisso necessariamente na universidade, apesar de haver os exercícios e tal. Eu fui aprender essa habilidade, desenvolver essa habilidade a partir do momento que eu entrei no mercado de trabalho. A minha primeira gravação, trabalhando a Vera, a pessoa chegou e falou, olha, aqui o microfone, aqui a pauta, vai lá e resolve. Eu precisei ir lá resolver. E isso me forçou a desenvolver uma habilidade. Como que eu vou chegar para um garoto de 16, 17 anos que vai fazer um estágio ou que vai para o mercado de trabalho, sair da universidade, que nunca precisou passar por isso, chegar para ele e falar, olha, eu preciso que você se comunique muito bem oralmente, né? Fora das redes sociais. Não é meio injusto isso? Então, e acho que você tocou no ponto, né? Se as soft skills são desenvolvidas progressivamente e se é difícil mensurar durante o processo, sim, é precoce exigir que uma pessoa no seu primeiro emprego, né, aos 15 anos, às vezes ele não sabe o que ele quer comer no almoço, no jantar, ele ainda não tem maturidade para todas
para tomar todas essas decisões, então é óbvio que as skills deles estão sendo desenvolvidas. Sim. Mas aí a gente precisa trabalhar esse assunto, por isso é um dos motivos pelos quais eu acho que esse assunto é tão relevante, não só na escola, mas no mercado de trabalho, para os profissionais que contratam também, para as empresas, que elas tenham essa empatia de formar, de desenvolver. É que tem gente que não tem paciência. É porque assim, Rosilene, eu vejo que o pessoal do RH tem essa preocupação, é treinado para isso e ele procura essas habilidades nesses jovens profissionais. Aqui eu estou sempre me referindo aos jovens profissionais, tá? E aí ele contrata essa pessoa e demanda isso dessa pessoa. Muitas vezes ela não está pronta, como eu falei. Só que esse jovem, ele vai ter de lidar com chefes e com lideranças que não têm essa habilidade, que não estão preocupados com isso muitas vezes. E aí é esse choque. E aí vem aquilo que eu já falei isso aqui algumas vezes, que é a crítica à geração Z, que fala que é uma geração que não está interessada em trabalhar, que não tem comprometimento com a empresa, que não veste a camisa da empresa, mas é uma geração que não está habituada a lidar com desafios que gerações passadas estavam, por tudo isso que a gente falou aqui até agora. Então também tem um pouco disso, né? Tem um pouco das lideranças hoje exigirem que o seu jovem contratado tenha algumas habilidades que eles mesmos não têm. Sim, o mundo mudou. Então fazia todo sentido que há décadas atrás nós quiséssemos profissionais que memorizassem tudo, o profissional que tinha uma habilidade de saber apertar uma porca, mas não sabia nem por que estava fazendo aquilo. Era natural, porque fazia parte desse contexto. A sociedade está muito diferente, né? Só que a gente continua aprendendo da mesma forma, de maneira processual, não é de uma hora para outra, não é tão rápido assim. No entanto, aí vai um adendo que pode, né, criar polêmica. A gente também precisa ensinar a essa geração que eles precisam de automotivação, que eu vejo que é um grande diferencial que não tem sido ensinado. A geração atual, de novo, sem querer generalizar, ela espera que a motivação para ela trabalhar ela seja externa. Então, só vou fazer se eu ganhar bem, eu só vou fazer se eu me sentir bem, eu só vou... E na vida real, na vida profissional, infelizmente não é assim. Então, eu preciso ensinar, de um lado, na escola, na família, nas relações sociais, essa criança a ter essas competências para ela chegar no mercado de trabalho preparado para lidar com diversos tipos de pessoa. Ao mesmo tempo que essa discussão tem que chegar na sociedade, tem que chegar no empregador, tem que chegar nas universidades, não é? Para que a gente entenda que essas pessoas estão em processo de formação. Então, eu vejo que é uma responsabilidade de todos, né? Há um dito africano que fala que é preciso uma tribo inteira para se educar uma criança. E aí a gente está querendo educar uma criança olhando só para um aspecto da tribo, ou só a família, ou só a escola, ou só o mercado, e não. Essa automotivação, de fato, ela é deficitária, tanto que existe um gigantesco mercado de gente que vende cursos motivacionais, mas essa automotivação hoje vai muito ao encontro do propósito. Se aquela função que eu estou exercendo para mim faz sentido, ou tem um propósito, ou eu vejo que de alguma forma acrescenta para mim, para minha sociedade e tal, muito mais fácil eu me motivar do que eu estar trabalhando apertando um parafuso, né? Perfeito. Então, de novo, quando eu te dou um propósito, eu te levo a ter senso crítico, autoavaliação, gestão do tempo, a comunicação intra e interpessoal. Eu estou trabalhando em você, eu estou te preparando através do desenvolvimento de soft skills para esse mercado de trabalho. O que você está chamando de propósito, a gente está chamando de desenvolvimento integral do ser humano. Então não adianta só eu cobrar desse jovem, sendo que eu não ensinei ele a fazer isso. Ele não faz a mínima ideia qual é o propósito dele. Então ele vai se sentir incomodado. E a gente precisa entender que essa é uma grande vantagem da atual geração. Sentir-se incomodado a ponto de fazer algo
Antigamente, né? Se é que eu posso dizer essa expressão, sim. não, a gente se sentia incomodado e continuava. Eu acho isso uma qualidade impressionante, assim. Eu acho isso muito bom. Se você não está se sentindo bem naquele ambiente de trabalho ou no ambiente social, cara, sai. Algo que outras gerações talvez não fizessem. Mas aí isso está sendo visto por muita gente como um defeito e não como uma qualidade, o que eu acho estranhíssimo, assim. É porque é defeito toda vez que é demais, é problema toda vez que é descontrolado, né? Toda vez que não é feito de maneira consciente. Eu sou um pai de família com 8 filhos, eu tenho um emprego, não estou feliz, saio, Claro. né? Então essa geração, a minha geração, ela era muito prática nesse aspecto. A atual geração, eu vejo que ele preferiria sair e passar um pouquinho de perrengue a encontrar algo com o qual ele se identifique. Então, a gente também tem que ensinar a tomada de decisões pautada em dados, Sim. né? Meu jovem, vai lá, vai vender sua arte na praia porque você não se adaptou. Né? A gente não quer aqui generalizar. Né? Então, um jovem que é ensinado a estudar, a prestar atenção, a focar, a buscar o seu propósito, ele vai ser um jovem, sim, que vai se dedicar e ele vai desenvolver cada vez mais competências. E como eu disse, competência inclui informação, inclui conhecimento. Eu não posso ser um médico sem conhecimento nenhum, eu não posso ser um engenheiro, eu não posso ser um jornalista sem conhecimento nenhum. Então, a gente não está dizendo que eu só preciso de competências emocionais e não conhecimento. Ao contrário, né? Às vezes, criou-se meio que essa pecha dessa geração, e aí eu quero continuar nesse tópico, de que não estou feliz com esse trabalho, eu simplesmente saio. E aí você falou, às vezes eu tenho um filho, eu tenho responsabilidades, eu não posso sair desse emprego. No final do mês eu tenho que comprar o meu gás, eu tenho que pagar a minha conta de luz. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a inteligência emocional. Você consegue abstrair, se livrar de situações mesmo dentro de ambientes que não são tão legais. Eu passei por uma situação recentemente de eu estar num trabalho e aí um colega de trabalho chegar e falar, caramba, eu percebo que você aqui não se estressa comparado com outras pessoas. E aí eu parei para pensar sobre isso depois e falei, mas não é porque eu sou especial, é porque eu estou numa situação aqui que se esse ambiente está me estressando, eu vou para outro. Se a minha relação com você não é legal, não é que eu serei grosseiro e mal educado com você, eu só não preciso sentar para tomar café com você, eu sempre tomo café com outra pessoa. Mas parece que quando essas situações se apresentam hoje, a primeira escolha é o conflito. Quando alguém te tranca na rua, cara, eu posso simplesmente, aconteceu, eu fui embora. Não, eu tenho que sair, eu tenho que discutir, eu tenho que extravasar de alguma forma várias outras frustrações naquele acontecimento. E isso vai também para o ambiente de trabalho, vai também para a universidade, vai também para a escola. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e dentro desse contexto da inteligência emocional. O exemplo que você deu é exatamente o exemplo de inteligência emocional que você desenvolveu. Seja porque alguém te ensinou no mercado de trabalho, através da sua experiência, seja porque você aprendeu na escola, seja porque você aprendeu pela observação do seu próprio contexto. Então, sim. E pela maturidade também? Sim, mas o que é maturidade? É um conjunto de tudo aquilo que você vivenciou, de tudo que você leu, de tudo que você assistiu, de todas as experimentações que você fez. Isso te traz essa maturidade e não traz a mesma maturidade para outra pessoa da sua idade, né? Então, as pessoas elas precisam desenvolver inteligência emocional. A questão é como, principalmente quando a gente fala para alguém já em idade avançada, né? Idade avançada, eu quero dizer que já está no mercado de trabalho. Sim. E que ainda não teve a oportunidade de trabalhar essa inteligência emocional.
o grande problema é que não trabalhar a inteligência emocional está atingindo a sociedade de uma forma absurda. Tanto em relação às chamadas doenças da mente, as doenças da atualidade, quanto em relação à própria rotatividade de funcionário nas empresas, aos problemas de conflito na empresa, e etc. Né? O LinkedIn fez uma pesquisa recentemente, não vou me lembrar o ano, e ele disse que grande parte dos problemas enfrentados nas empresas não estão relacionados ao conhecimento técnico, mas às relações interpessoais. Por quê? Porque as pessoas não têm essa inteligência emocional. Ah, mas você quer dizer que se eu tiver inteligência emocional, eu devo ficar sofrendo? Não, mas como você disse, mas aí você vai ter foco. Olha, eu preciso ficar mais 2 meses, depois eu consigo sair, ou então eu já vou na minha área, eu já vou entregar uns currículos, eu vou tirar essa pessoa tóxica do meu ambiente pessoal, vou falar com ela o mínimo que eu preciso. Veja, você vai criar estratégias e agir em cima dessas estratégias para se resguardar, né, para ficar bem, e ao mesmo tempo, chegou um momento que não é mais para mim. Então, o mercado de trabalho hoje, ele nos permite fazer essas escolhas, se nós tivermos inteligência emocional para isso. Mais uma vez, como é que a gente desenvolve? É processual. Por isso, não dá para esperar você chegar no mercado de trabalho para começar a ensinar inteligência emocional. E aqui cabe uma coisa importantíssima. E quem ensina? Eu sou professor... Era a minha próxima pergunta. Eu sou professor técnico, não é minha responsabilidade. É responsabilidade de todo mundo. É responsabilidade do professor da educação básica, é claro que é, mas também é minha responsabilidade como professora universitária. O que eu posso ensinar dentro da minha disciplina, lá no curso de RH, que vai ajudar o meu aluno a refletir, a pensar, a se posicionar, a falar o que ele pensa. Recentemente eu dei aula na FATEC de Mogi e uma das minhas alunas tinha quase 70 anos, 60 e poucos anos. Né? Maravilhosa a minha aluna. E ela me disse assim, professora, nunca ninguém tinha me dito com todas as palavras que eu podia tomar todas as minhas próprias decisões. A senhora me falou agora, eu tenho mais de 60 anos. Caramba. E isso me fez pensar sobre quantos nãos eu poderia ter dito e o quanto eu teria sido mais feliz. Eu tenho uma experiência parecida, logicamente não em sala de aula, mas eu faço parte de um projeto social onde a gente ensina esporte para uma garotada de uma comunidade lá na Zona Leste de São Paulo. E eu sempre tenho como característica, até por ser muito tímido, eu tenho como uma ferramenta ser muito brincalhão. Porque quando a gente brinca, é uma forma da gente se proteger. Fui entender isso muito depois, mas é um mecanismo de defesa da minha timidez. E tinha sempre um aluno que quando eu chegava no projeto, ele corria, não importava onde ele estava e vinha me abraçar. Ele me via com meu filho, que me acompanhava até, ele sempre via, eu sempre brincava com ele e tal, até que um dia uma outra pessoa chegou e falou, sabe por que ele faz isso com você? Eu falei, não faço a menor ideia. Porque ele não tem uma figura paterna em casa. Então, para ele, as referências são os professores dele, seja na escola, seja aqui no projeto social, seja na escolinha de futebol, seja... E isso me deu um clique de como, às vezes, a gente nem percebe e um abraço, um carinho, uma palavra de incentivo pode ajudar essa criança, essa pessoa que está se formando, a desenvolver algumas dessas habilidades, né? Exatamente. E nesse sentido é que nós estamos ensinando todo mundo o tempo todo, em todas as situações. Não é? A gente não para de aprender e isso é maravilhoso, que a gente possa aprender muito sobre tudo a qualquer momento, porque, inclusive, é por isso que o ser humano não é perfeito, né? A perfeição indica que nós estaríamos finalizados, que não há mais nada para aprender. O ser humano não é perfeito e isso é uma coisa positiva, tem sempre algo para aprender. E em relação a esse tipo de competência, esse tipo de habilidade, nós aprendemos muito na relação interpessoal. Então, é nosso dever, não como nós somos professores, no meu caso, né, é meu dever profissional, mas também é meu dever ético, cidadã, humano, se eu tenho um pouquinho de sensibilidade para saber que todas as pessoas ao meu redor estão aprendendo.
Como que a gente identifica, porque assim, as hard skills são fáceis, né, entre aspas, de serem identificadas, quais que a gente precisa adquirir para exercer aquele cargo, aquela função que a gente trabalha ou aquilo que a gente pretende ser. Como que a gente identifica quais são as soft skills que a gente precisa, que a gente é deficiente? Não que eu precise aprender todas, às vezes, se puder aprender todas, melhor ainda. Mas para incorporar dentro daquelas características inatas que eu já tenho, para complementar aquelas características. Se você estiver falando de uma autoidentificação, eu quero identificar as características que eu preciso, você pode fazer isso até mesmo através de pesquisas. Assim, qual é o seu propósito ao desenvolver essas habilidades? Você está focando no mercado de trabalho? Então, dá uma pesquisada na vaga, na empresa, no contexto dessa empresa, né? E tudo que a vaga exige de você. Não, eu quero para autoconhecimento, para autodesenvolvimento. Então, é olhar para o seu entorno. Exemplo, se eu estou fazendo isso porque eu quero fazer um trabalho na minha igreja, competências e habilidades relacionadas à comunicação, a trabalhar com o outro, elas serão necessárias. Não, eu não preciso porque eu não vou falar em público e tal, então eu vou olhar para outras competências. Agora, se a gente está falando de aprendizagem institucional, as próprias legislações, pesquisas relacionadas ao mercado de trabalho podem nos dar uma orientação muito legal sobre isso. Uma dica que às vezes eu dou para os meus alunos entra no LinkedIn e veja quais são as características que aparecem nas vagas. Proatividade, falar em público, gerenciar conflito. Dá uma olhada nisso, faça uma autoavaliação. E faz aquela análise do chá, que é o anagrama que eu falei, né? Eu tenho conhecimento sobre isso? Não? Então eu preciso estudar. E as inteligências artificiais podem me ajudar com isso. Eu tenho habilidades, eu domino a parte prática dessas informações que eu quero. E aí, como é que eu estou em relação às atitudes? Eu corro atrás, eu estou motivado, etc. Então, de novo, qual é o seu propósito para desenvolver essas habilidades? Porque hoje o acesso à informação ele é muito grande, então você pode ter muito direcionamento. Fala mais do LinkedIn. O que é esse mundo onde ninguém acha ruim ser demitido? Onde tudo é sempre uma possibilidade de crescimento e aprendizado, uma experiência que, cara, não é assim. O mundo não é assim. Não. Você que está estudando, o mundo não é o LinkedIn. Fala sobre isso um pouquinho, porque eu acho importante as pessoas entenderem que às vezes o emprego ruim é só um emprego ruim. Exatamente. Não é? E que nem toda experiência vai ser engrandecedora. Às vezes vai te causar gastrite. Pois é, né? E eu iria mais longe, né? A vida não é o LinkedIn, não é o TikTok, não é o Instagram, não são as redes sociais. Não, nem preciso falar. Né? As redes sociais, elas são uma vitrine daquilo que dá certo para alguém. E uma leve e proposital omissão daquilo que não dá certo. O LinkedIn, apesar de ter um direcionamento um pouquinho diferente, também é assim. Então, realmente, parece que lá todo mundo é feliz e todas as experiências são bem-sucedidas, e não é. Não é o fim do mundo receber um não. Você precisa entender o que aprender desse não e como fazer para melhorar, para alcançar o sim. Não é? Quais são, o que me falta para esse sim? E o LinkedIn, ele é uma ferramenta positiva para encontrar pessoas, porque eu acho que nós nos conectarmos com pessoas é uma coisa positiva. Na teoria, dentro do LinkedIn, as pessoas estão com o mesmo olhar para o mercado de trabalho, para a formação continuada. Então, há mais chances de você encontrar pessoas que vão te indicar bons cursos, vão te indicar empresas, outras oportunidades. Isso é positivo. No entanto, não é um mar de rosas, né? Nem tudo que está lá é bom, é positivo e vai te fazer bem. Aí entra mais uma habilidade que a gente precisa aprender. A seleção de informações. A gente tem que saber selecionar o que cabe e o que não cabe, né? É um espaço também que as pessoas utilizam muito para se vender, para fazer a autopromoção. Essa também é uma habilidade. Aí isso entra em quê? Em hard skills ou soft skills? Porque é muito difícil para as pessoas, às vezes, falarem, porque assim, é muito simples você chegar e colocar dezenas de cursos que você fez, dezenas de formações que você fez. Às vezes, umas formações que, né,
não acrescentam em nada. Fiz uma formação com um cara que me fez subir no morro 4 horas da manhã, menos 3 graus. Bom, isso é uma formação. Mas você saber falar bem de você também é uma habilidade muito importante que muitas pessoas não têm, né? Exatamente. E aí nós temos as duas. Nós temos tanto a hard skill, né, porque a hard skill é esse conjunto de informações que você pode adquirir por meio dos cursos, da experiência profissional, etc. E é bom, né, que você tenha um currículo em contínua formação. Então, perceber o que a gente busca muito num currículo profissional, perceber que aquele profissional ele continua estudando, ele continua buscando informação. Mas também tem as soft skills da autopromoção, porque você precisa ter diversas habilidades, até mesmo de o que vender de você, como você deu como exemplo, né? Aqui eu quero fazer um link interessante a uma situação que aconteceu recentemente, que um aluno me disse assim, professora, eu não tenho formação nenhuma, eu terminei o ensino médio, estou na faculdade, nunca trabalhei, eu não tenho nada para pôr no meu currículo, ou seja, eu não tenho nenhuma hard skill. E aí, o meu currículo, ele está muito pobre. A indicação de você justamente fazer link com as soft skills, tá? Mas quais são as suas experiências profissionais, aquilo que você fez e que tem competências que são profissionais, mesmo não estando no mercado de trabalho. Então, eu subi um morro às 4 horas da manhã, num curso que eu fiz de montanhismo. Eu sou perseverante. Eu sou objetivo, eu tenho propósito, eu sou organizado, sei fazer planejamento, não é? Eu sou uma pessoa automotivada. Olha quantas habilidades você pode me mostrar nesse curso que você fez subindo a montanha. Ah, mas então eu devo colocar o curso? Aí, falando de currículo, eu diria depende. Se você já tem um currículo com muitas formações, talvez esse curso de subir a montanha, né, não seja necessário. Entendi. Mas não tenho nada no meu currículo. Então, traga as habilidades que você tem e que fazem link com a vaga que você quer, com o perfil que você busca, porque isso vai ser olhado pelos recrutadores, sim. E quais os cuidados que a gente deve ter na hora de colocar essas informações lá? Você pode ter, por exemplo, um perfil que você coloca lá, em 2025 eu li 25 livros. Pô, interessante, a gente sabe que você é um bom leitor, uma ótima leitora. Mas aí você coloca a relação, você cai na bobagem de colocar a relação de livros que você colocou lá e vem algumas coisas que são complicadas. Também é importante ter esse filtro, né? Sim, e aí esse filtro, o filtro do bom senso... Eu estou rindo porque um aluno meu me disse assim, professora, meu e-mail é @gatinhomanhoso. Eu falei, para. Todo mundo já passou por isso, não vamos para, todo mundo já fez isso. Fazer um novo e-mail para você. Mas esse bom senso está associado sempre ao propósito. Qual é a vaga? Qual é a empresa? É relevante você colocar esses 25 livros? Ou é mais relevante você dizer que leu 7 livros na área da vaga para a qual você está pleiteando? Então, sim, é preciso ter bom senso para colocar as informações mínimas que um currículo, um memorial circunstanciado exigem. No entanto, sempre que você puder, com uma pré-pesquisa sobre a vaga, sobre a empresa, sobre aquilo que você está buscando. Sim, mas isso a gente está pensando no currículo. E no LinkedIn? No LinkedIn, que é uma rede social que você precisa alimentar sempre, não importa com o que você tenha feito. A vantagem do LinkedIn é que quem entra no LinkedIn para fazer uma pesquisa sobre você, ele quer saber mais. Até onde vai esse mais é o nosso bom senso, né? Então, eu amo Garfield, aí eu coloco lá um meme, odeio segundas-feiras. Mas é a minha rede social, mas é o LinkedIn. Entenda que os recrutadores vão olhar para o seu LinkedIn buscando hard skills e soft skills. Então, tudo aquilo que demonstrar uma habilidade ou uma competência que é positiva para o mercado de trabalho, para você exercer uma profissão, uma tarefa, é legal você colocar, né? Tudo aquilo que você acha que é pessoal demais ou que não está muito linkado ao mercado de trabalho, repense, escolhe uma outra rede social, né, para que você poste. Você deu o exemplo da sua aluna de 60 anos, você deu o exemplo do seu aluno que está chegando agora
mundo do trabalho e da formação técnica e tal, quais são as outras questões que os seus alunos trazem nesse cenário que você acha que é importante a gente compartilhar? Olha, eu tenho uma experiência de 20 anos na educação, apenas há 3 anos eu estou na faculdade, então eu tenho muito mais histórias relacionadas à parte do desenvolvimento básico, né? A gente recebe o aluno nas ETECs, eu sou professora de ETEC, a gente recebe o aluno na ETEC justamente nessa etapa em que ele não faz a mínima ideia do que ele quer fazer, para onde ele vai, o que ele quer ser, mas ele está tomando uma decisão de uma profissão. Uhum. Então ele chega lá aos 14, aos 15 anos, escolheu um curso técnico e ele não faz a mínima ideia se é isso que ele quer da vida, se é isso que ele quer para o mercado de trabalho. E saber que ele pode mudar de ideia é uma coisa muito legal nesse processo de formação. Né? E que ele pode usar tudo que ele está aprendendo ali e não descartar. Ah, eu escolhi um curso e mudei de ideia lá na faculdade, eu perdi tempo. Não, aprender não é perder tempo. Conhecimento não é perder tempo, principalmente quando esse conhecimento ele gera as competências que a gente está falando tanto. Então, eu tenho diversas histórias de alunos que disseram assim: professor, entrei aqui para fazer desenvolvimento de sistemas e resolvi que agora eu quero ser pedagogo. Ah, eu entrei aqui para fazer um curso de cozinha e agora eu não sei o que fazer, né? E tudo bem não saber. Alguns de nós aos 40 anos não sabem ainda, não tenho certeza ainda do que fazer. Tá Desconfie daqueles que dizem que sabem. que já sabem, né? Então tá tudo bem não saber. Mas eu tenho tido experiências incríveis agora na faculdade, porque eu recebo pessoas que, na teoria, já deveriam saber. Uhum. Como essa senhora que tinha um restaurante e que resolveu fazer RH agora porque ela quer mudar de profissão. Como um aluno, né, do curso do semestre passado, que durante as aulas, ele também fazia RH, ele descobriu que queria ser escritor, porque ele gostava de todas as matérias que ele tinha que escrever bastante. Uhum. Então, saber que eu faço parte de um processo de formação de um ser humano e que isso vai trazer para ele felicidade, satisfação e ação efetiva no mercado de trabalho, mas na vida dele, é algo extremamente grandioso. Eu quero ainda dizer que eu quase desisti da educação. Olha só. Eu tinha acabado de me formar em letras e comecei a trabalhar já com muitos e grandes sonhos de transformação do mundo e levei aquele choque de realidade de lidar com pessoas. Mas foi uma sala de aula que me fez ficar, né? Quando eu percebi que o meu propósito era dividir com as pessoas. Então, as pessoas estão em busca dos seus propósitos. A gente não pode ser tão rígido assim, né? Esse choque é muito comum. Acho que todo mundo já passou por isso na sua profissão. Então, a gente... É algo também que precisa ser um pouco trabalhado, eu imagino, na sala de aula, assim, esse ajuste de expectativas, assim. Eu lembro que quando eu estava na universidade, na faculdade de jornalismo, todo mundo tinha o objetivo de sair da universidade e trabalhar na Rede Globo e, mais especificamente, na área de esportes da Rede Globo. E aí eu tive a felicidade de, desde a época da faculdade, já fazer trabalhos valendo, assim. Eu não fiz estágio. Eu fui um profissional que eu não tive essa... Hoje eu sei que faz um pouco de falta. Mas eu já saí para valer. No segundo ano de faculdade eu já estava trabalhando. E aí eu tive uma experiência numa empresa onde o dono dessa empresa tinha ido na minha faculdade fazer uma palestra uns anos antes. E ele falou, cara, os alunos de lá acham que vão todos trabalhar na Rede Globo. Só que a comunicação é uma área tão vasta que você tem a possibilidade de trabalhar com assessoria, de trabalhar no impresso, no online, no rádio, dentro do rádio, como produtor, como apresentador, como operador, um monte de coisa, e eles não têm essa noção. E aí, quando saem querendo mudar o mundo, querendo ser o novo William Bonner ou ser o novo Paulo Freire, acaba tendo esse choque e meio que se desiludindo, né?
E o mercado ele é muito vasto. Nós estamos na era das oportunidades, né? O conhecimento ele não pode ser visto como algo utilitarista. Então eu só vou aprender se eu virar o William Bonner. Eu só vou aprender se eu virar o Mário Sérgio Cortella ou um Leandro Carnal. Por quê? Porque eu olho para o salário, eu olho para o nome, eu olho para tudo isso e eu busco, né, esse conjunto de satisfações que o trabalho me dá. E hoje a gente sabe que não é só isso. Óbvio que nós trabalhamos para ter dinheiro, para que a gente possa, né, ter qualidade de vida. Mas não é só isso. Então eu não preciso necessariamente, no seu caso, estar atrás de uma bancada para ter satisfação profissional elevadíssima. Portanto, nem todos os meus alunos vão sair do jornalismo para uma bancada. Isso não significa que eles não serão excelentes naquilo que eles escolherem fazer, né? No não, né? Parece uma coisa ruim, mas nas outras profissões, né? Em que aquela formação vai ser utilizada. A gente está numa era em que a gente tem muito mais chances de ser o que a gente quiser. Quando seu pai dizia, olha, meu filho, né, você pode ser o que você quiser. Antigamente isso era inviável pensar. Não, eu não posso. Hoje você até pode, né? Então, a gente tem que mudar esse pensamento de que a gente ensina de maneira utilitária. Eu só vou ensinar se você vai usar e se você vai usar hoje. Eu tenho alunos que falam assim, professora, eu sou formada em letras, né? Professora, mas eu não vou usar crase na minha vida prática, eu não vou usar um sujeito composto. E é óbvio, né, que quando eu te ensino crase, eu não imagino que você vai chegar na padaria do seu Zé na esquina e falar, Senhor, dai-me o pão. É óbvio que não. Mas e toda a habilidade, todo o conhecimento que você adquiriu a partir do estudo de crase e que você vai levar para a vida profissional e pessoal. Então, sim, que bom que hoje o mercado de trabalho ele absorve mais pessoas fazendo múltiplas tarefas. Hoje, e aí eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja complicada de te responder, mas eu vou querer que você tente mesmo assim. Qual é o profissional ideal para um mercado de trabalho que una essas competências e essas habilidades, o hard skills com os soft skills? Existe isso? Não existe um profissional ideal. Existe um profissional adequado para aquela tarefa daquele momento. Portanto, o profissional que se busca é o profissional adaptável. Aquele profissional que sabe resolver problemas e buscar as informações. Tá tudo bem eu te dizer assim, nossa, você quer que eu faça uma planilha do Excel e hoje eu não sei. Mas eu espero que você diga, mas eu vou buscar. Não é? Eu não aprendi ainda, mas eu vou atrás. Portanto, a adaptabilidade, ela é uma das características que o mercado mais busca nas pessoas. E óbvio, né? Todas as outras habilidades e competências que levam uma pessoa a ser adaptável. É fácil ser adaptável? Não, menino, difícil. É muito difícil ser adaptável, porque ser adaptável exige que a gente consiga analisar o nosso entorno, conflitar com coisas que eu penso, que eu sinto, que eu quero. As nossas crenças, muitas vezes, né? Pesar os prós e os contras, saber quando me retirar, saber quando calar, saber quando, apesar de caber, aquilo não me pertence, né? E quando não, quando vale a pena ficar e insistir que o caminho ainda é esse para mim. Então, ser adaptável não é fácil, mas é necessário. Porque o mundo, ele é um mundo que muda o tempo todo. O ser humano não é necessariamente o animal mais inteligente de todos, senão o animal mais adaptável de todos. A gente se adapta e isso desenvolve inteligência. E aí nós poderíamos falar sobre inteligências múltiplas, né? De forma muito mais ampla. Então, eu sei o que eu quero e o que eu preciso para chegar lá, eu posso me adaptar a isso ou não.
A gente está partindo para o final, mas eu queria que você me falasse sobre uma coisa que eu acho que é importante. Em um determinado momento da nossa conversa, eu falei de uma experiência minha, que eu respondi para a pessoa: se isso aqui não está me fazendo bem, eu saio. Mas como não carregar aquilo ou aquela experiência ruim para a minha vida, para além da sala de aula e para além do ambiente de trabalho, a ponto daquilo começar a me fazer mal? Eu sei que o ambiente de trabalho conflitante é ruim, e eu sei que se eu ficar tendo conflitos e atritos no meu ambiente de trabalho todos os dias, aquilo vai ser ruim. Mas pode ser que eu precise daquele trabalho naquele momento para pagar a minha conta no final do mês. E talvez eu tenha que engolir o que nossos pais chamavam de engolir sapos. E a gente tem que engolir sapos quase todos os dias, sejam sapos grandes, sejam sapos pequenos, sejam rãs ou girinos, a gente tem que engolir. E como que a gente trabalha isso, e eu imagino que isso também seja uma habilidade, trabalhar isso para que isso não me afete para além daquele momento? Aí nós temos duas respostas. A primeira é, isso já está te afetando de forma para além do limite? Não tenha vergonha de pedir ajuda, de procurar ajuda, de conversar com alguém, porque trabalhar com essas frustrações é uma coisa humana, né? É natural, não é vergonhoso. Você deu como exemplo de engolir sapos, isso pode me trazer tristeza profunda, ansiedade, síndrome do pânico, burnout, um monte de coisas. Então, o caminho está sendo esse, e eu percebo que isso foge do limite. A gente não pode ter medo ou ter vergonha de procurar ajuda, de falar com as pessoas, de tratar e até mesmo de reconhecer e procurar os nossos direitos. Se isso está para além do limite, peraí, esses sapos, eles são só sapos ou isso virou outra coisa? Quais são os meus direitos, né? Então, opa, virou outra coisa. Então, ele pode, meu chefe pode, isso já é assédio, não é? Isso é bullying, não é? Olha, esse é um caminho. Então, essa autoavaliação para entender esse limite. A outra resposta é não, Rose, não é esse caso, né? Não é um caso de assédio, não é um caso de bullying, não é assim. E também eu não estou fora do meu limite a ponto de estar adoecendo no trabalho, mas isso é incômodo, me faz mal e etc. Aí é aquela questão do propósito. Cria uma meta de vida. Por quanto tempo você precisa estar lá? Você tem que trazer essas pessoas para o seu convívio pessoal ou não? É só no seu convívio profissional? Olha para frente, para aquilo que você quer para além, né? O que você está aprendendo? Porque a gente aprende o que é bom, mas a gente aprende o que é ruim, pelo menos no sentido do que não fazer, não é? O que eu posso tirar de aprendizagem daqui? E como eu vou lidar com isso? O fato de lidar com isso não significa que eu tenho que dizer só sims, não é? Lidar com isso também é dizer, não, essa infelizmente não é a minha tarefa, essa não é a minha área de atuação, então eu preciso que você passe para outra pessoa, olha, infelizmente isso eu não vou fazer, o meu horário de trabalho não é esse. Veja, ter consciência é o primeiro passo, consciência de qual é o seu limite e do porquê que você está aguentando ou não esse limite. E a partir daí tomar as decisões que você precisa, seja para ficar, né, e lidar com isso, ou seja para não ficar e ir embora. E tem as maneiras de dizer sim e as maneiras de dizer não. Também. Exatamente. E aí a gente está falando de uma habilidade de comunicação e de empatia. Então, eu preciso dizer não agora? Analisa aí o contexto. E você disse que a gente está finalizando, é sempre importante entender que nós lidamos com outro ser humano tão complexo e uma grande panela de pressão tal qual você é. Às vezes, só de você pensar nisso, você diz assim, tá, não é comigo. Aquele problema que ele está explodindo não é comigo. Tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que é outro dito popular, né, que diz que o veneno só te mata se você bebe. Todo mundo vai te dar venenos, você não precisa bebê-los. Então, às vezes, a gente precisa desse bom senso para dizer, me deu um veneno, ele não me pertence, vou para a próxima.
Para a gente finalizar, já existem cursos na universidade, de pós-graduação, que colocam lá na sua grade matérias ligadas a soft skills. É importante, quando a gente vai tomar a decisão de escolher qual curso fazer, e aí pensando nas universidades públicas e privadas, quando a gente vai escolher a instituição que a gente vai se inscrever e participar e fazer o vestibular e etc., ver se no curso oferece essas habilidades? Sim, é importante. Na verdade, é importante que você conheça a grade não apenas das soft skills, mas também Sim, claro. Sim, das sim. hard skills, né? Mas pesquisa sobre isso para você ver se aquele é o caminho, porque hoje há diversos caminhos, né? Às vezes eu escolhi um curso universitário, mas ele não me dá os conhecimentos que eu quero agora. Eu posso fazer outro e fazer uma pós-graduação e me especializar mais para frente. Então, sim, a pesquisa prévia do curso, de cursos complementares, de projetos complementares, do comprometimento daquela universidade ou daquela escola com aquilo que você busca, é muito importante. E vale para nós que já estamos fazendo isso por nós mesmos, né? Mas vale também para os pais que buscam uma instituição para o filho, no caso da educação básica, no caso da primeira série, educação infantil. Dê uma olhada no currículo dessa instituição e veja se ela trabalha essas competências desde cedo, porque aí você vai fazer com que essa criança chegue muito mais preparada, né, em relação ao conhecimento, mas em relação ao autoconhecimento, na etapa em que ela vai fazer as próprias escolhas. É isso. Rose, tem alguma coisa que eu esqueci de te perguntar que você acha que é importante a gente falar sobre esse tema? Olha, eu agradeço você por todas as questões, né? Elas foram até para outros temas que são complementares e que são muito importantes que a gente fale aqui. Penso que só de trazer essa discussão para o cenário da sociedade e da educação, a gente já está fazendo algo que nem sempre é feito em outros contextos, né? Às vezes a gente que é professor, ninguém diz isso pra gente. Vai lá, sai da caixa, faça diferente. Então, eu acho que minha última fala é para aquele que é docente. Você tem uma responsabilidade muito grande de formar pessoas e não só de transmitir conteúdo para essas pessoas. Já foi o tempo em que nós éramos os detentores do conhecimento. O conhecimento agora, a informação, o dado, ele está acessível a todo mundo. Então, entenda que você tem uma responsabilidade na formação dessa sociedade. Mas cuidado, professor. Né? Você não pode carregar o mundo nas costas. Né? A culpa, e eu brinco, para de falar culpa, fala a palavra responsabilidade, da sociedade estar tal qual está, é apenas... Não. A gente vai fazer o nosso melhor com o que a gente tem, enquanto a gente tem isso, e entendendo que essa é a nossa responsabilidade. Mas a sociedade precisa que esses assuntos sejam trabalhados em todos os níveis. É escola, é família, é instituição, é governo, é faculdade, é todo mundo junto. Então, a responsabilidade é de todo mundo e não só do professor. É isso aí. Ninguém é uma ilha e é necessário uma comunidade para criar uma criança. Mas obrigado, de verdade. Espero que você tenha gostado e volte sempre, a casa é sua. Muito obrigada, foi um grande prazer e mais uma vez obrigada pelo convite. Para vocês que ficaram até aqui, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Se ficou alguma dúvida, se querem interagir com a Rose de alguma forma, entre em contato com a gente, mande as suas perguntas, a gente repassa para ela. Eu tenho certeza que ela vai responder na medida do possível. Gostou desse conteúdo? Interage com ele de alguma forma, compartilha, espalha essa informação e eu espero que vocês tenham realmente gostado. Muito obrigado de coração pela parceria e pelo apoio de sempre. Eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.